Uma mensagem de fé para o seu coração. Márcio Bíblias. Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, este que vos fala, Márcio Bíblias. Lendo a Bíblia Sagrada em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, nós deparamos com uma afirmação, com uma ordem imperativa do nosso bom mestre, a saber, Jesus Cristo. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele será salvo. A minha preocupação com o tempo em que estamos vivendo é a seguinte: a ordem imperativa de Jesus é ir para todos os seres humanos e anunciar o evangelho da salvação. O evangelho em que João Batista, ele apregoou, dizendo que todos deveriam se arrepender dos seus pecados. Este mesmo evangelho fora pregado por Paulo, também quando ele pregava arrependimento, juízo e também sobre a vinda de Cristo além da sua ressurreição. Este evangelho que Jesus está dizendo, está ordenando aos seus seguidores que o levem a esta palavra. Ele está dizendo para que nós, assim como eles, assim como João, assim como Pedro, assim como Paulo e tantos outros seguidores de Cristo Jesus apregoou, que devamos também trazer este mesmo evangelho, um evangelho de renúncia, um evangelho que leve ao pecador a ser convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Este é o evangelho que o Senhor Jesus nos ordenou que pregássemos. Todavia, o que me preocupa nesse tempo é que muitas pessoas não têm levado isso a sério. Muitas pessoas com a visão de conseguir atrair multidões para ouvi-lo, elas têm levado uma outra proposta que é totalmente contra, que é totalmente fora da visão cristocêntrica, ou seja, é totalmente fora da visão do reino de Deus. As pessoas, para atraírem multidões, elas costumam facilitar as coisas, levando as pessoas a vir da forma que elas estão. Esse não é o grande problema, porque para vir a Cristo, ele não faz acepção de pessoas para a salvação. O homem e a mulher que se encontra perdido em um mundo de pecado, em um mundo distante do Senhor, elas podem vir, elas podem se achegar a Deus da maneira em que elas se encontram. Todavia, o evangelho, quando ele é aceito, ele traz, ele leva o ser humano a fazer uma reflexão da sua vida, tirando-o da mente do passado, levando este homem e esta mulher a viver em novidade de vida. Leva a eles a viver uma vida com Cristo, ou seja, viver uma nova vida. Porque agora ela não faz mais parte do passado, mas ela faz parte deste presente. E este presente, ela não faz a sua vida, mas faz a vontade daquele que a chamou para a salvação. O Senhor, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Bom, o que eu quero trazer para a reflexão dos amados e queridos irmãos, e que me preocupa muito, é a forma em que está sendo anunciado este evangelho. O evangelho onde o pecador, ele pode vir, ele não precisa se arrepender, porque o que eles apresentam é uma maneira em que eles deixem de estar lá fora, mas estejam dentro da igreja. A visão que é anunciado, o evangelho que é anunciado hoje, é aquele evangelho em que o homem, ele pode vir, mas ele não precisa mudar de vida. Haja vista que há um versículo na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Bom, para aprendermos do Senhor, precisamos entender que não é mais a nossa vontade. Ele diz: aquele que quiser me seguir deve tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a mim.
O que precisamos compreender, meus amados e queridos irmãos, é que a palavra do Evangelho, ela não pode ser uma proposta para mudar a vida financeira do cidadão. O Evangelho que precisamos anunciar não é um Evangelho onde Deus está preocupado em enriquecer o homem com bens materiais. O Evangelho que precisamos estar atentos a ser anunciado não é um Evangelho onde propõe para que a pessoa venha à igreja, que Deus vai mudar o casamento dela, vai fazê-la feliz. O Evangelho que devemos anunciar não é o Evangelho em que leve, de fato, as pessoas a terem a sua vida financeira, a sua vida conjugal a ser transformada, a ser mudada, porque isso é muito pouco diante daquilo que Deus ele quer fazer. E haja vista que Deus, o Senhor, isso não traz a ele a ser prioridade para Deus. Embora tenha sido prioridade para o homem oferecer Jesus ao homem como um ser que resolve problema, Deus, ele não está interessado em ser resolvedor de problema. Jesus, ele não foi enviado para ser resolvedor de problemas financeiros do homem. Jesus, ele não foi enviado para ser o restaurador de vida conjugal. A Bíblia diz que o Senhor foi entregue em uma forma cruel de crucificação para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é salvar o homem do seu pecado, é livrá-lo da condenação eterna. O propósito de Jesus é salvar a alma do pecador. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. O desejo de Deus é que todos se arrependam e reconheçam que são miseráveis, que são perdidos sem Cristo. Conforme a Bíblia diz, o ser humano sem Deus, ele vive em um mundo sem esperança e sem Deus. E esse não é o desejo de Deus para você. O desejo de Deus para o ser humano é que ele se converta dos seus maus caminhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não está preocupado se você está bem financeiramente ou não. Deus, ele não está preocupado se você é rico financeiramente ou não. Deus não está preocupado de forma alguma se você tem status em meio à sociedade. Se você é conhecido em sua cidade, em seu estado, em seu país. Deus não está preocupado com isso. Preocupe-se mais com o destino da sua alma. Preocupe-se mais onde você irá passar a sua eternidade. Quando você ouvir um evangelho de salvação, onde você pode vir para a igreja e não precisa ter mudança de vida, sai fora, porque isso não é a verdade. O desejo de Deus é salvar a sua alma. Faça um exame de consciência. Se você não tem certeza da sua salvação, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, mas está dentro da igreja, fique atento, abra a sua visão, Deixa eu lhe fazer uma pergunta mais ousada. Como cristão, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza onde irás passar a sua eternidade? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero lhe garantir uma coisa. Fique atento, porque você pode estar dentro da igreja caminhando para o inferno. Converta. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo de número 19. Eu faço questão de ler o texto da palavra de Deus, aonde está escrito em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que está escrito aqui, e eu quero mostrar para você. Atos capítulo 3, versículo 19, e eu já encerro a minha breve palavra neste momento. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não basta estar dentro da igreja, é preciso se arrepender dos seus pecados. Não basta estar dentro da igreja, é preciso se converter dos seus maus caminhos.
Que Deus te abençoe abundantemente. Eu sou o seu irmão em Cristo, eu sou Márcio Bíblias, trazendo a você uma palavra de reflexão para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. E eu quero fazer a você um pedido que acabou de ouvir esta mensagem. Você que me acompanhou, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre teremos aqui mensagens de reflexão para a sua vida. Márcio Bíblias.